Ora, quando nós lemos o Salmo 51, que é um salmo de Davi, escrito no contexto do pecado, do terrível pecado que Davi cometeu, nós vemos Davi afirmar: não retires de mim o teu Santo Espírito. O que Davi queria dizer com isso? Qual era a experiência de Davi naquela situação? Ora, Davi era rei sobre Israel. E ele havia convivido por muitos anos como uma espécie de auxiliar do rei que o antecedeu, que era Saul. E Davi viu sobre a vida de Saul algumas coisas. E uma delas, que ele pôde perceber de maneira muito clara, foi aquilo que havia sido dito por intermédio do profeta, que a unção de Saul para reinar sobre Israel seria retirada. E isso é o sinônimo, isso é o que significa aquilo que Davi percebeu sobre a vida de Saul. Deus retirou de sobre Saul o Espírito Santo, para que ele não mais pudesse reinar e cumprir o seu papel de ungido para reinar sobre a nação de Israel. Ora, Davi, depois de ter cometido tão terrível pecado, e não só um, mas vários pecados como consequência, nessa oração de arrependimento que ele faz no Salmo 51, também no Salmo 32, ele, aqui de maneira específica, ele roga a Deus que por causa do seu pecado ele não perca a unção, ele não perca a condição e ele não perca a posição a qual Deus o havia elevado para reinar sobre Israel, como Saul havia perdido. Então, não retirar o Espírito aqui é a maneira que ele encontra para expressar até o seu medo, o seu, eu diria até mesmo, pavor de que, por causa do seu pecado, ele eventualmente não só perdesse a presença de Deus, o consolo do Espírito Santo de Deus, mas até mesmo o seu ofício como rei e pastor sobre Israel, que ele tinha aquilo que ele era. Então a expressão nesse salmo, de maneira específica, não retires de mim o teu Santo Espírito. É assim que Davi, acredito, por todo o contexto, entendia. Até porque a retirada do Espírito, e eu acredito que os crentes do Antigo Testamento tinham condição de entender isso, a retirada do Espírito significaria de maneira definitiva a perda da fé e a rejeição de Deus. E essa é a expressão que é usada a respeito de Saul. Deus o rejeitou. E isso ninguém de sã consciência gostaria que acontecesse consigo mesmo.